Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Lendas e Causos de Pernambuco. É um prazer imenso ter você por aqui. Hoje é um dia muito especial aqui pra gente, porque pela primeira vez nós estamos entrevistando aqui o Roberto Beltrão, que é uma assumidade exatamente nesse assunto que a gente traz aqui no canal. Você vai entender, se você não conhece ainda o Roberto Beltrão, você vai entender exatamente quem é esse fenômeno que está aqui. E eu quero começar, na verdade, falando um pouco sobre o Roberto Beltrão para você que porventura não conhece ele, nada mais, nada menos do que um dos editores aí do projeto, né, do site O Recife Assombrado. Então eu estou com um pequeno resumo aqui, só para você entender com quem que a gente está falando, e vai ser super interessante se você assistir essa entrevista até o final, até porque a gente tem uma promoção aqui para vocês, tá? Daqui a pouco o Roberto Beltrão vai falar sobre uma promoção que eu tenho certeza, convicção que você vai adorar essa promoção. Então vamos lá, o Roberto Beltrão, ele é jornalista, ele é pesquisador da cultura popular e escritor. Inclusive eu tenho diversos livros aqui do Roberto Beltrão. Ele é um dos editores, como eu já falei, do Recife Assombrado, que é um site que está em atividade desde os anos 2000, na verdade, do ano 2000, e é dedicado, esse site, o Recife Assombrado, é dedicado justamente à preservação e à divulgação do imaginário pernambucano e também ao fomento da literatura fantástica em nosso estado. Então, em 2004, só para você ter uma ideia, o site o Recife Assombrado recebeu o título concedido pela Fundação Joaquim Nabuco de Amigo que abraça a causa do folclore e cultura popular. Olha só, o Roberto Beltrão tem diversas publicações, inclusive eu tenho algumas delas aqui. Eu vou te mostrar alguns livros, né, que foram organizados e escritos pelo Roberto Beltrão para você finalmente entender quem é que está aqui comigo. Por exemplo, eu tenho aqui Histórias Medonhas do Recife Assombrado, tá? Não sei se dá para você ver aí. Histórias Medonhas do Recife Assombrado, que é uma organização de Roberto Beltrão, diversas histórias, né, mal assombradas aqui de Recife. A gente tem também outro livro aqui, que é outra publicação do Roberto Beltrão, que é organizado por ele, que é Malassombramentos, né? Malassombramentos, Arquivos Secretos do Recife Assombrado. Uma outra publicação do Roberto Beltrão que eu tenho aqui é Estranhos Mistérios do Recife Assombrado. Eu vou deixar, inclusive, até são tantos livros e tantas publicações, que eu vou deixar no link na descrição aqui abaixo, para você ter uma ideia das publicações do Roberto Beltrão, e aí você vai ter uma ideia melhor de quem é que a gente está conversando, com quem é que a gente está conversando aqui. Então, Roberto, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui para participar dessa entrevista no nosso canal, tá? Eu que agradeço, Márcio. Muito obrigado pela oportunidade de conversar com as pessoas que lhe seguem, seus seguidores, né? E é um assunto que eu gosto demais, que é as assombrações de Pernambuco, o imaginário popular, tudo isso é de muito interesse para mim, então eu agradeço a oportunidade de estar batendo esse papo com você aqui. Coisa boa, coisa boa. Deixa eu só começar a te fazer uma pergunta, o Roberto, que a gente falou da questão das publicações. Deixa eu abrir um parênteses aqui, porque é a primeira vez que a gente está fazendo entrevista, mas a minha câmera está exatamente aqui. Então, quando o Roberto falar, eu vou estar olhando para a tela do meu computador, né? Então, você vai perceber esse movimento aqui. Mas voltando à questão das publicações, por exemplo, do Roberto Beltrão, que é um cara que eu tenho uma admiração absurda, porque inclusive eu estava conversando com ele antes da entrevista começar e estava falando que eu conheci o site dele, que o site está no ar, o Recife Assombrado, desde 2000, mas eu conheci em 2006. Então, de lá para cá, em silêncio, sem o Roberto saber, eu venho admirando e acompanhando o trabalho dele. São tantas publicações que eu queria te perguntar basicamente o seguinte, Roberto. A gente teve a questão do Gilberto Freire, né, que lançou Assombrações do Recife Velho. Isso. E uma pergunta que eu queria que você respondesse sem modéstia. Você seria o segundo nome mais importante quando o assunto seria lendas, por exemplo, do Recife? Mas eu acho que não gostaria de me considerar assim, porque eu acho que isso é uma responsabilidade muito grande, você assumir uma coisa dessa, assim, né? Assim, eu tenho a noção de que, como o livro de Freire foi publicado em 1955, né, e a pesquisa que ele fez foi baseada num estudo, assim, numa série de reportagens que foram feitas no começo do século XX, eu acho assim, que eu tentei contribuir para que outras histórias de assombração, outras coisas do imaginário popular de Pernambuco fossem divulgadas, né? Justamente o que veio de Freire para lá, assim, dessa publicação em diante, né? Tipo, a loira do banheiro, que aqui em Pernambuco a gente chama a menina do algodão,
a famosíssima Perna Cabeluda, a Galega de Santo Amaro, a Velhinha da Caxangá, outras histórias assim interessantes que a gente foi cavucando e descobrindo, né? Não diria que seria a segunda pessoa, porque eu acho isso uma responsabilidade muito grande, né? Porque, primeiro porque Gilberto Freire era gigante, né? No sentido de que, na minha visão, ele era um sociólogo muito importante, né? Um cara que pensou a cultura pernambucana e pensou a cultura brasileira de uma forma geral, né? Ele tem um papel importante nessa discussão, né? Não é uma discussão definitiva que ele trouxe, mas ele tem um papel importante da quantidade gigante assim das obras dele, né? Que não, tem, além de Assombrações, tem a própria Casa Grande Senzala, Sobrados e Mucambos. Recentemente eu estava relendo um livro chamado Nordeste, que é muito interessante sobre ecologia, né? Que ele fala sobre a zona da mata de Pernambuco e tal. Então ele é um intelectual, ele mesmo dizia assim, eu sou o gênio da raça, né? Ele era imodesto, assim, ele dizia isso. Então eu não pretendo isso não, porque eu não me vejo muito como um mitógrafo, assim, a pessoa que está registrando os mitos, eu me vejo mais como storytelling, assim, o cara que conta histórias, assim, né? Então eu recorro às fontes primárias, né, que são o próprio povo, assim, que conta as histórias, recorro a outros escritores e procuro contar, assim. Eu acho que eu dou minha pequena contribuição, mas eu tenho consciência de que isso tem ajudado, na medida do meu possível, a preservar, né, esse imaginário. Eu acho que isso aí já me faz bem satisfeito do meu trabalho. Agora, eu sei que provavelmente já te fizeram essa pergunta muitas vezes, mas não tem como a gente fugir muito disso aí. Eu queria que você me contasse como foi que começou todo o projeto ali do Recife Assombrado, que depois houve esse desdobramento aí para publicação de livros e por aí vai. Como é que tudo começou? Foi com o livro de Gilberto Freire ou vocês tiveram alguma experiência sobrenatural? Como foi essa situação? Eu acho que a experiência sobrenatural foi ler Gilberto Freire, assim, né? Porque foi uma epifania, né? Foi uma epifania, verdadeira epifania, assim. Porque acontece o seguinte, na década de 90, eu já tinha conhecimento, assim, da obra de Freire, né? E lia várias outras coisas, porque eu sou, na verdade, um admirador e gosto da literatura fantástica, assim, né? Então eu já lia muito, o pessoal do horror né, americano, desde os clássicos, Edgar Allan Poe, Lovecraft, os mais antigos, assim, né, eu já lia, gostava muito de literatura latino-americana, que tem essa pegada de fantástico também, como Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Gabriel Garcia Marques é outra linha, né, o Juan Rulfo, que eu gostava, né, muito bom, né, com essas obras, então tudo isso me encantava muito, né, e não via muito na literatura brasileira esse viés, né? Não via pouco esse viés, né? Do fantástico e também do horror, né? Aí um amigo meu, grande amigo, chamado Sérgio Baza, que ele é maestro, né? Ele é músico, né? Ele é maestro e professor do Conservatório Pernambucano de Música. Então, nesses meados aí, comecinho dos anos 90, mais ou menos, ele disse assim, rapaz, você sabia que existe um livro, que ele é um cara bem intelectualizado, assim, muito conhecedor da obra de Gilberto Freire, por exemplo. Aí disse, olha, você sabia que tem um livro chamado Assombrações do Recife Velho, feito pelo Gilberto Freire, sobre a história do Recife. Eu digo, eu não sabia, não tinha conhecimento, porque naquela época o livro estava fora de catálogo. Ele tinha esse livro. Aí ele me emprestou e, assim, foi um negócio mágico, assim, né? Como eu disse, foi uma epifania mesmo, assim, né? Então ele já conhecia a obra e outro amigo nosso, que é o André Balai, que fez muito, foi meu parceiro sempre nessa jornada aí com o Recife Assombrado, a gente começou a se encantar com aquela coisa, inclusive a gente fazia uns processos assim, tipo, fazia umas leituras, uma espécie de sarás pra gente mesmo, assim, juntava uma galera e lia as histórias, assim, até às vezes, assim, se reunia em algum lugar, tipo a Praça de Casa Forte, para ler a história, para entrar naquele clima, e a gente entrava mesmo, assim, era uma coisa bem, assim, para a gente tinha muita importância. E daí surgiu a ideia, né? Rapaz, vamos fazer mais alguma coisa em torno disso, porque isso aqui merece um destaque e não está tendo destaque. Né? Naquela época realmente era praticamente desconhecido, assim. Então a gente fez um fanzine na época, né? Que era uma moda naquele tempo assim. A gente também era muito ligado à música, né? Teve banda de rock, não sei o quê. E isso a gente tem essa coisa do alternativa, esse fanzine, eu me lembro bem que isso foi lançado em 1993,
no Festival de Inverno de Garanhuns. A gente foi para lá, era um show de Mundo Livre S.A. e a gente foi, e lá a gente distribuiu o fanzine, foi um evento assim, né? Mas esse fanzine teve uma vida muito curta, assim, porque a gente era muito mal nessa parte de gráfica, é, de, dessa parte da artes gráficas, a gente é péssimo, assim, não é desenhista nem nada, muito menos. Eu, no máximo, era jornalista, assim, mas não tinha conhecimento dessa área. Assim. Então, aí no ano de 2000, a gente foi desenvolvendo já as pesquisas e tal, e encontramos essa fórmula, né, que foi quando, bem dizer assim, a internet era mato, né, não tinha rede social, não tinha nada, era o tempo dos sites, mesmo os sites eram a coisa mais importante, e a gente fez um site a muito custo, né, teve várias versões, então esse é o começo. Aí, isso aí, um desdobramento disso para um livro foi um passo natural, assim, né? A gente veio com histórias medonhas, que eram apanhadas de histórias do site, e outros tantos, né? Foram surgindo as inspirações e a gente foi fazendo. Chegamos a trabalhamos também com quadrinhos, né? A gente fez quadrinhos a partir de 2012. Eu fiz várias parcerias, assim, publicações de vários formatos, né? Teve uma obra que eu gosto muito, assim, que eu fiz com Rubia Lócio, que é uma folclorista que trabalhou aqui na Fundagem também, chama-se Almanaque Pernambucano dos Causos, Malassombras e Lorotas, né? Foi uma pesquisa que a gente fez e eu aprendi muito com a Rubia Lócio, assim, né? Sobre a cultura popular, sobre como pesquisar, sobre como encontrar as pessoas, né? Então, esse foi bem interessante, foi em 2014 que a gente conseguiu lançar. Depois tivemos também uma adaptação em quadrinhos, esse aí fechou um ciclo, né? Do livro Assombrações do Recife Velho, né? A gente teve esse lançamento pela Editora Global, que é a editora que permite, assim, que detém o direito de publicar Freire, né? Até que saiu no nome dele, assim. Então, foi toda essa trajetória, né? Fizemos um roteiro de filme, o Recife Assombrado, teve toda uma história, né? Assim, então, Pois é. é uma longa jornada, assim, em torno das Mas assombrações. deixa eu te fazer uma pergunta que me acendeu uma curiosidade agora. Você fala que o livro Assombrações do Recife Velho, de Gilberto Freire, que, para quem não conhece, é esse livro aqui, tá? Você percebe que esse livro daqui já é uma edição, né? Já é uma nova edição, digamos assim, já é uma nova publicação, né? Sim, Esse sim, livro, é mais como você falou, recente. estava fora de catálogo. A pergunta que não quer calar é o seguinte: essa iniciativa de vocês foi justamente o que fez com que a editora, no caso, percebesse a importância de publicar, que estaria num momento importante para publicar aquilo ali, ou você acha que aconteceu naturalmente? Eu Já acho ia que, acontecer, por exemplo. eu acho que aconteceu porque a editora Global, com a qual a gente travou conhecimento, assim, durante quando a gente fez a adaptação em quadrinhos, né, o pessoal lá é uma editora de São Paulo, a gente foi muito bem recebido lá, bem tratado, e esse processo dessa parceria, né, com a editora, foi uma coisa muito boa, assim, muito interessante, e assim, eles, pelo que eu entendi, eles tinham um processo de republicar, né, os livros de Freire, e outros autores, porque eles têm autores muito importantes no catálogo dele, assim, como José Luiz do Rego e outros tantos, assim, que eles têm essa prerrogativa, né? Então eles vão, é uma editora que ela é focada em publicar esses clássicos, né? Autores clássicos. Então eu acho que naturalmente ele republicou, né? Com muita lucidez, porque essa é uma obra muito interessante de Freire, embora que a gente possa dizer, entre aspas, assim, que é uma obra periférica, que não é uma obra central dentro do pensamento freiriano, assim, mas ele é muito interessante pela curiosidade que ele traz e demonstra um aspecto do pensamento de Gilberto, que era o interesse que ele tinha pela história da assombração, que isso já estava presente em outras obras dele, né? Então, por exemplo, em Casa Grande Senzala, num dos prefácios, ele fala das histórias de assombração, né? Ele tinha interesse sobre isso. Há quem diga que a obra dele, que nunca foi publicada, que nunca foi finalizada, era justamente sobre a morte, né? Era um estudo sociológico sobre a sociedade em torno da morte. Então, ele tinha muito interesse por isso. Eu acho que naturalmente seria republicado esse livro, era normal, né? Entendi. Essa questão de Gilberto Freire, eu lembro, me corrige se eu estiver errado, mas eu lembro que tem alguma coisa, por exemplo, na casa dele, na casa onde ele morou, que ele via Sim, um sim. garoto, né? É, Ele viu uma assombração lá, que era de uma criança, alguma coisa assim. não, É, não era ele, assim, é o seguinte, porque
ele morava no casarão, né, que foi a sede do engenho, que fica no bairro de Dois Irmãos, né? Aliás, é Apipucos, né? Dois Irmãos não, é perto de Dois Irmãos, mas é Apipucos. E era a sede do engenho, e ele comprou, né? A história dele conta isso, que ele comprou aquela casarão maravilhoso, que é um museu hoje, qualquer pessoa pode visitar, que é um lugar fantástico, assim, interessantíssimo, belíssimo, né? Mas o filho dele, que era o Fernando Freire, ele fez uma casa, o terreno era grande, aí o filho fez uma casa junto, uma casa moderna junto. Aí ele era casado com Fernando Freire, com Cristina Freire, né? Que, se não me engano, ela é sobrinha de Ariano Suassuna. Aí eles construíram a casa lá e tal, e diz que quando estavam escavando uma parte, a casa já construída, estavam escavando e para fazer uma piscina, se não me engano. Aí encontraram artefatos que demonstravam que naquele lugar seria uma senzala. E inclusive eu vi esses artefatos, assim, utensílios de casa, entendeu? Tipo ferro de passar antigo, umas correntes, umas coisas assim. E aí diz que a partir desse momento, nessa casa do Fernando Freire, começou a aparecer a aparição de um negrinho, né, de um menino pequeno, escravizado, assim, de torno dos 10 anos, que ficava assombrando todo mundo dentro da casa, né. Mas é como a típica assombração pernambucana, assim, que ela espanta, mas ela não é assustadora, assim, né. Na verdade, ela criava muito frição, assim, as pessoas ficavam meio agitadas por causa dele, porque disse que, segundo a Cristina Freire, com quem eu conversei, ela disse que ele era uma figura engraçada, assim, brincalhona, né, uma assombração brincalhona. E todo mundo gostava, segundo ele, todo mundo gostava, segundo ela, todo mundo gostava da assombração. De uma certa forma que ficava perturbado assim, né? Alguns empregados da casa não gostavam, chegavam a desistir de trabalhar lá por causa disso. Mas os donos da casa mesmo gostavam. E diziam que o velho Gilberto, né, já idoso, ia para casa, que era tipo assim, você era junto, no mesmo terreno, era só atravessar um portão e chegar na casa do filho, né? Aí chegava lá e ficava tentando ver a assombração, mas disse que, segundo Cristina Freire, ele nunca viu, era na casa do filho, né? Agora, aí disseram a dona Cristina assim, olha, faça o seguinte, essa alma, porque são as crenças das pessoas, né? Essa alma está deslocada do lugar dela, assim, ela está num lugar estranho, então é interessante que a senhora mande rezar uma missa para, né, apaziguar essa alma desse menininho e tal. E ela fez isso, né? Convocou uns padres, justamente de uma igreja que tem ali em Apipucos, pertinho ali da casa deles, e fez a missa, né? E depois que ele fez, aí realmente as aparições cessaram, segundo ela, né? E engraçado é que quando ela me contou essa história, ela nos contou essa história, ela chorava, porque ela tinha saudade da assombração. Isso é uma coisa do pernambucano, né? Ela ficava assim meio chorosa, assim, ela ficava triste, assim, porque não ia ver mais o menininho assim, dentro da casa, que era uma assombração que ela alegrava a casa, né? Veja que coisa engraçada. Interessante. É, Algumas características que a gente encontra aqui em Recife mesmo, né? exato, Difícil você encontrar algumas histórias assim em outras partes do mundo. Me parece que o recifense e o pernambucano ele tem uma característica bem diferente, inclusive até nessa questão de crença, né? Totalmente. Deixa eu te fazer uma pergunta, Roberto. Para quem está acompanhando a gente em casa, você está com uma promoção agora, Sim. que inclusive eu consegui entrar em contato com você justamente porque eu tomei conhecimento dessa promoção, que são 2 livros que eu vou adquirir hoje, assim que a gente terminar a conversa. E eu queria que você apresentasse também, porque é uma oportunidade para o pessoal adquirir também. Tem muita gente aqui que gosta dessas histórias. Então eu queria que você comentasse um pouco sobre essa promoção que você está fazendo, que tem tempo para terminar, tá? Tem prazo para terminar essa promoção. Então, assim que terminar esse vídeo, você corre lá no Instagram, o Recife Assombrado, e você já entra em contato para adquirir, que o Roberto está com uma promoção interessante aí. Eu queria que você falasse sobre isso. É o seguinte, porque além da gente trabalhar com a coisa do Recife Assombrado, das lendas do Recife especificamente, né, tem um trabalho também com as lendas do Nordeste, de uma forma geral, com as lendas de Pernambuco, né. Então, quando eu estava trabalhando para fazer, com o Rubelós, para fazer esse livro, Almanaque Pernambucano, dos Causos Malandros sobre Lorotas, eu escutei muitas narrativas interessantes e produzi um livro de ficção chamado Na Escuridão das Brenhas, que são
aqui nessa edição são 8 contos que tematizam histórias de assombração do interior, né? Mas tudo ficcionalizado, né? Sim, sim. Histórias ficcionais e tal. E, assim, é muito bem ilustrado também pelo Adriano dos Anjos, que é um ilustrador recifense, muito bom, né? E ele entrou agora, esse livro, em segunda edição, que ele foi originalmente lançado em 2013, e agora a Edições Bagaço fez o relançamento, né? A segunda edição. Então, esse aqui tem muitas histórias do interior, tipo assim, conta a história da a mulher da sombria da cidade de Catende, uma Uhum. história relativa ao monstro, supostamente a cobra gigante encantada que existe no Açude de Triunfo, naquela cidade do sertão. Conta aqui a história da botija de um menino. Será que o menino, quando morre, também tem uma botija, né, para esconder? Tem uma história dessa aí. Uhum. Assombrações nas estradas, né, assombração naquela estrada BR-232, que é ali na Serra da Rússia, está tudo nesse livro aqui, né? Então, esse ano, eu produzi esse livro aqui, também foi um trabalho muito interessante, que é ficcional também, com o ilustrador Kiko Garcia, que é Sim. paulistano, né? Um querido amigo. Aí nós fizemos esse livro, textos, né? Nós dois fizemos textos e ele fez as ilustrações, que são histórias de todo o Brasil, assim, né? Então, a gente fala aqui do Corpo Seco, a gente fala da Pisadeira, que é outra lenda bem interessante, mas também tem a história de Papa Figo, né? E as Uhum. pessoas contam as histórias aqui no cemitério, né? É uma noite que amigos se encontram no cemitério para contar essas histórias, né? Então tá tudo nesse livro, A Sombra Conte. Esse livro, ele custa R$ 40, esse aqui custa R$ 38. Nessa promoção, eu estou juntando os dois por apenas R$ 60. E vai para casa da pessoa, autografado e sem frete. É até o final do mês de novembro agora, desse ano, né? De 2021. Então, é uma forma de as pessoas conhecerem meu trabalho assim, como ficcionista e também o trabalho desses ilustradores, né? Que é o Kiko Garcia e o Adriano dos Anjos, né? Então vamos Então tá lá. valendo Na essa, escuridão essa das promoção. brenhas. Na É, escuridão das brenhas é um livro e o outro é A Sombra Contos. Assombra Conta, os causos que o povo conta. Eu acho muito bacana a O capa, né? valor tá por Muito legal. R$ 60, vai para sua casa com frete grátis e É, autografado pelo Roberto Beltrão. Nada mais, nada menos do isso. que o Roberto Beltrão. Então, o que é que você vai fazer agora? Você vai no Instagram, o Recife Assombrado, né? Pelo Instagram que as Isso, vendas são feitas. Então, você vai no isso. Instagram, o Recife Assombrado, e lá você pode mandar uma mensagem inbox. É isso mesmo? Exatamente. Manda mensagem, porque a gente aí combina o pagamento, né? Que agora é fácil, feito por Pix, né? E a gente envia para casa da pessoa sem frete, sem custo de frete, assim, é frete grátis. E porque isso é uma forma de incentivar, porque todos, a produção independente, né? Assim, nós que somos autores independentes, temos que, é uma forma da gente chegar mais rápido no nosso público, não tem intermediário. Inclusive, sempre vai autografado, e eu, pelo Instagram, bato um papo com a pessoa que está comprando o livro, converso um pouco e tal, é interessante. Já que a gente está no campo do merchandise, vou lembrar que outra obra também que eu estou vendendo aqui pelo Perfeito. Instagram, que é essa aqui. Que aí eu me arrisquei, né, no campo da literatura infantil, que é esse aqui, o Show. Guia de Assombrações para Crianças Corajosas, que eu escrevi com a minha amiga Camila Hinojosa. Camila Hinojosa, né? É uma maravilhosa a autora pernambucana de livros infantis, né? Ela é fantástica. E aí a gente fez todo esse discurso sobre as assombrações, só que na linguagem para criança, né? Um livro ilustrado, Perfeito. né? Também ilustrado pelo Kiko Garcia, que é um excelente ilustrador, né? E aí também estamos vendendo ele. Então, esse também vai com frete grátis, ele custa R$ 55. Uhum. E aí, para você, a promoção dele é a seguinte: se você quiser um caderninho da Perna Cabeluda, Que vai massa. também por apenas R$ 5. Então, fica R$ 60 esse kit aqui, e também com frete grátis. Muito bom. Essa promoção agora que você falou guia para crianças corajosas, né? É. Essa promoção ela também tem tempo para terminar? Ela também vai até o fim de novembro. É a sugestão que a gente faz aqui para o presente de Natal, né, do seu sobrinho. Você tem aquele Perfeito. sobrinho que é, né, pré-adolescente, 7 anos,
até 10 Isso. anos, sei lá, 12 anos, ele vai curtir isso aqui, né? Porque a meninada adora a história da assombração. E ele vai ter um caderninho exclusivo para levar para a escola e tal. Com a perna cabeluda Exatamente. aqui, né? Isso é uma coisa que eu percebo muito, é o seguinte, as crianças, muitas vezes elas sentem medo, mas elas, da mesma forma, elas se sentem completamente encantadas com essas histórias. Sim, E eu já te aproveito para perguntar o que é que você acha, por exemplo, do seguinte. Eu lembro que quando eu estava no colégio, eu não me interessava muito por história, por exemplo, né? E as histórias aqui de Recife, por exemplo, eu achava muito chatas. Quando eu comecei a ler os teus livros e comecei a me aproximar mais desse mundo, naturalmente você vai sabendo das histórias, por exemplo, a questão do Boca de Ouro, você vai imaginando como era o Recife, né? Porque você tem que entender o contexto. Você entende que, por exemplo, esse trabalho que você faz junto com outros autores, como você já citou também a questão do André Balaio e tal, isso pode influenciar, por exemplo, nas escolas, né? Você percebe, por exemplo, esse movimento de crianças se interessando pela história do Recife a partir desses contos de terror, desses contos de assombração? sim, sim, isso aí fez parte totalmente dessa minha trajetória, né? Essa percepção, porque sempre esses meus livros que eu fiz no começo, assim, que eu organizei, escrevi, todos eles foram adotados em escolas, né? Tanto escolas particulares quanto em escolas públicas do Recife. E os professores, eles sempre me davam esse feedback, assim, de dizer que aquilo ali criava um interesse muito grande nas crianças, né? Perfeito. Porque justamente com isso, porque você mexe com o imaginário delas, tem uma coisa da memória afetiva, porque de alguma maneira o pai, ou a mãe, ou a tia, ou a avó já contavam algumas dessas histórias para eles, né? Então aquilo ali chega para eles assim com a identidade, eles identificam, né? Alguma coisa. A criança, naturalmente, adolescente, ele gosta das histórias fantásticas, gosta do horror, né? Porque aquilo ali diz muito o momento que ela está vivendo, está enfrentando certos medos, conhecendo a vida. E como eu sempre falo para os professores, aquilo ali serve muito para um aprendizado transversal, né? Que é através, como você disse, exatamente, por meio dessas histórias, você pode falar de história, você pode falar de geografia, você pode principalmente incentivar a leitura, você Isso. pode incentivar a produção textual, você pode melhorar a cognição dos alunos. Isso tanto é verdade que, assim, ao longo desse tempo eu já perdi a conta de quantos colégios eu já fui convidado para fazer palestras. Assim, todo ano eu faço vários em colégios, né? Aí, muitas vezes, o colégio adota o próprio livro, assim, e me convida para um bate-papo com os alunos, e sempre a receptividade é muito boa. E em algumas ocasiões eu fiz capacitação sobre esse assunto para professores. Então, já teve essa situação, né, de eu fazer, eu já fiz, por exemplo, na rede pública de Jaboatão. Aí eu fiz, né, uns 3 dias de encontro com professores para situar eles nesse universo, assim, que eles pudessem usar aquilo em sala de aula, né. Na prefeitura existe o projeto Manuel Bandeira, que é um projeto de incentivo à leitura, que ele faz tipo a curadoria de livros para as bibliotecas da prefeitura. E, assim, muitas vezes eu fui muito parceiro desse projeto, então já enfrentei plateias, assim, de centenas de adolescentes com pais do Ariano Suassuna, né, que eu acho que é aquele que tem ali na Zona Oeste, com palestras, assim, durante 2 dias, assim, conversando com eles sobre esse assunto, sabe? Então, eu acredito muito que essa coisa tem assim, interesse dos alunos e pode ser muito usado em sala de aula. Eu me lembro de um encontro assim, com alunos, assim, acho que era de torno de 10 anos, na escola municipal que tem ali no Pina, né? Aham. E lá tem a professora Fabiola, que é uma pessoa muito querida, assim, ela me chamava sempre para participar, porque eles têm uma semana de leitura lá, e ela me chamava para participar, e eu sempre ia, e é bem interessante, né? Isso antes da pandemia. Aí eu me lembro que uma vez, numa escola, eles pegaram esse livro meu, Mal-Assombramentos, que você mostrou aí, e eles fizeram todo um trabalho em torno dele, assim, eles fizeram representações teatrais, desenho, contar histórias, sabe? Toda uma produção em torno disso, né? E aí eu fui lá, teve um encontro, eles ficaram muito encantados, porque sempre tem aquela ideia, assim, que o autor é uma pessoa distante,
vive em outro planeta, assim, né? E parece que ele escreveu o livro, ele tá aqui com a gente, eles ficaram muito encantados, né? Que aí eu me lembro bem que tem um menininho, assim, na sala, que ele não falava nada, assim, ele só ficava olhando, assim, mas ele não dizia, os outros interagiam muito, ele ficava muito calado, assim. Aí, no Sim. fim, quando passou tudinho, aí eu disse, e aí, alguém tem mais alguma coisa a dizer e tal? Aí o pessoal, obrigado, não sei o que. Aí ele levantou a mão pela primeira vez, era o menorzinho da turma, assim. Aí ele disse, Roberto, você me dá um abraço? Ah, que legal. Toda vez que eu conto isso, eu me emociono, porque eu acho muito bonito isso aí, né? Sim, com certeza. Então, isso aí acontece o seguinte, assim, é a nossa contribuição, né? É uma modesta contribuição que eu consegui dar ao interesse dessas crianças pela leitura, pela história da cidade, pela própria história, né? Porque aí eles começam a ler essas coisas. E eu sempre tento trazer assim, na conversa uma interpretação do que é aquela lenda, né? Que ela não é simplesmente uma lenda que se conta, mas o que é que ela significa, né? Dentro da sociedade, trazer esse esclarecimento para eles. Então, eu acredito que isso aí é importantíssimo para a educação, assim, ajuda muito, é uma ferramenta bem interessante. Perfeito. Muito bacana essa história que você contou aí da criança, e realmente imagino como tenha sido e como ainda é É, emocionante, né, relembrar foi disso. emocionante demais, Porque a assim. gente não tem, acaba não tendo, no caso você, enquanto escritor, né, palestrante também, jornalista, a gente acaba não tendo a dimensão do que a gente representa, né, por exemplo, para uma criança, que como você falou, através muitas vezes da leitura, pode, porventura, e eu falo isso enquanto psicanalista com muita convicção, pode, porventura, anestesiar uma certa realidade que a gente não sabe, talvez, porventura, essa criança viva, e naquele momento ela tem condições de viajar para um mundo fantástico e se maravilhar com isso. Então a gente realmente não tem dimensão do quanto que isso é importante, e quanto, inclusive, até no futuro, isso vai fazer com que a criança desenvolva, né, algumas habilidades, né, que ela jamais imaginava que tivesse, ou que tivesse com autoestima muito baixa, e ela acaba se encorajando justamente por causa de uma obra como essa. Então, o trabalho do escritor, o trabalho que você faz realmente é fantástico mesmo, e eu imagino como deve ser o impacto disso nas escolas. Agora, Roberto, deixa eu te fazer uma pergunta. Me parece que, de certa forma, é um trabalho de resistência. Em que questão, em que sentido eu estou falando? A gente tem uma evolução muito grande na questão tecnológica, por exemplo, e na ciência também. E me parece que essa evolução tecnológica e esse avanço, consequentemente, da ciência traz uma percepção para os jovens e para todo mundo de forma geral, mas estou falando especificamente para os jovens, de que na internet você sempre encontra respostas e explicações daquilo que você não sabe. Uhum. E a gente tinha antes um ambiente, por exemplo, quando você vai para Gilberto Freire, Assombrações do Recife Velho, né? Ele fala algumas histórias lá, e me parece que a sociedade naquele período, me parece não, de fato acontecia isso, a sociedade não tinha acesso a determinadas explicações, e em alguns momentos essas lendas, elas preenchiam determinadas lacunas, né? Porque o cérebro da gente não gosta desse tipo de lacuna. Até que ponto o avanço da ciência e o avanço da tecnologia pode prejudicar esse trabalho no futuro? Quer dizer, você entende que é um trabalho também de resistência para dizer o seguinte: olha, eu sei que a tecnologia está avançando, a ciência está avançando, mas existe esse lado fantástico que a gente não pode deixar morrer porque faz parte da nossa história. Você tem essa compreensão desse tipo de Sim. trabalho de resistência que você está fazendo? Eu acho que eu não temo que essas histórias assim sejam esquecidas. Aliás, que eu não temo que o interesse pelo fantástico, né, pelo que está além do puramente material, assim, desapareça. Porque eu acho que isso está no ser humano, assim. O ser humano, ele tem o interesse por essas coisas, independentemente do nível tecnológico que ele esteja mergulhado. Tanto isso é verdade que você veja, no mundo do streaming, no mundo da hiperconectividade, é, você vê as produções cinematográficas de vídeo audiovisual, né, que geralmente fazem mais sucesso, elas estão relacionadas a essa coisa do fantástico, né? Então, Uhum. quantos títulos existem, por exemplo, na Netflix, que são coisas ligadas ao horror, ou à ficção científica? Que sucesso fantástico fez aquela série brasileira, A Cidade Invisível, que mostra de outra forma os mitos brasileiros, né, as lendas antigas.
Então, eu acho que isso aí não desaparece, assim, com essa coisa da tecnologia, porque o que existe assim, é um entendimento da sociedade de que aquilo ali é uma mitologia, de que aquilo ali é uma ficção, né? Existe um entendimento claro disso aí, né? Mas as pessoas, de uma forma geral, eu li recentemente uma tese de conclusão de mestrado, muito interessante, eu não lembro agora o autor, mas até tenho esse livro, que ele chama A Zona Crepuscular, né? Que ele analisa o quanto assim, o jornalismo, em alguns momentos, se cruzou com a ficção fantástica, assim, né? Por exemplo, Uhum. fez lá em São Paulo, fez muito sucesso a história o Bebê Diabo, né? A história do Bebê Diabo rendeu várias manchetes aí nos jornais sensacionalistas da década de 70, né? Aqui em Pernambuco, um caso tipo dessa zona crepuscular é a história da perna cabeluda. É verdade ou não é? Saía no jornal, saía no rádio, né? Então, acho que esse interesse não desaparece, assim, né? Sempre as pessoas vão estar interessadas, e eu acho que atualmente estão mais interessadas do que antes, né? Inclusive, assim, na literatura brasileira, sempre se considerou o cânone da literatura a partir do modernismo, o realismo, né? Então, várias gerações modernistas, e já vinham de uma literatura anterior, né? Se dedicava muito a essa coisa de um certo mimetismo da cultura brasileira e Uhum. da sociedade, refletir a sociedade de uma forma mais crua, né? Então, veja, é, autores fabulosos, assim como Les Hélène do Rego, Graciliano Ramos, etc. e tal, Machado de Assis, em certa medida, procuravam retratar a sociedade. Nesse campo, a literatura fantástica ficou meio escanteada, porque a academia e as editoras não consideravam aquilo uma literatura menor, né? E hoje está sendo recuperado, assim, hoje em dia se produz mais literatura fantástica no Brasil, sem esse medo, né? Sem essa coisa de dizer, porque agora se permite que esse tipo de literatura aflore, né? Por exemplo, né? Então, eu não acredito que essa coisa desapareça. A minha preocupação, como falou da resistência que você falou, é justamente que esse imaginário nosso, nesse mar de referências do fantástico, né, que é tomado pela cultura de massa, agora disseminada pela própria internet, pelas redes sociais, pelos streams e cinema e tal, ele desapareça, entendeu? Então eu acho que é um esforço que a gente tem que fazer no sentido de que se o jovem de hoje tem conhecimento sobre o vampiro, e o vampiro do tempo de Drácula, o vampiro romântico, não sei o quê, todo tipo de, por exemplo, né? Então, por que ele não tem que saber sobre o Papa Figo nosso? Ele tem que ter acesso a isso também, entendeu? Não é que eu acho que, assim, você deve desprezar tudo que não é referência brasileira e só pensar no brasileiro. Também acho que isso é uma bobagem, mas tem que haver espaço para esse imaginário também, porque ele só, como não existe mais a cultura oral, as pessoas não têm mais essa questão antiga de sentar numa calçada e conversar e trocar ideias e contar histórias, porque essa é a natureza, né? Essa Sim. é o universo onde transita toda essa questão aí do imaginário popular, das lendas e tal. Como isso aí praticamente não existe mais, mesmo nos lugares, nas cidades do interior, né? Então é preciso que você inserir esse imaginário, toda essa riqueza de histórias, né, de narrativas dentro desse universo novo, entendeu? Tem que existir um esforço, resistência que eu acho nesse sentido, entendeu? Assim, de colocar essas histórias nesse imaginário, aliás, nessas mídias, né, nessas várias formas possíveis, cinema, quadrinho, literatura, podcast, seja lá o que for, para que não seja esquecido, entendeu? Eu acho que essa é Perfeito, a missão que eu tento me colocar é essa. perfeito, perfeito. Você falou da questão, por exemplo, da perna cabeluda, e eu estava pensando aqui, porque algumas pessoas vão considerar a perna cabeluda como uma lenda, né, que aconteceu ali na década de 70. Ah, eu já vi sociólogos falando que não necessariamente pode ser considerado como uma lenda, mas como um evento sociológico. Como é que você Sim, compreende isso da perna cabeluda? eu concordo com essa colocação, né? É, porque justamente em conversas com a Rubelosa, ela me dizia isso também, e eu entendi o ponto de vista dela, dizia assim que você não pode considerar uma lenda porque ela não tem, a lenda ela tem uma natureza assim da sociedade, assim, a sociedade gera aquele mito, né, e a lenda é a narrativa em torno do mito,
que completa um ciclo, assim, que ele tem um sentido dentro da sociedade. Então, explicando assim, se você fala no século XIX, você falava da cabra cabriola no Recife, aquilo ali tinha um sentido de uma certa coerção social, assim, era uma forma que as famílias usavam para conter as crianças em casa, assim, né, e não deixar, fazer com que elas não deixassem que pessoas estranhas entrassem em casa, né, porque se a cabra cabriola fazia isso, ela invadia as casas para comer as crianças, né. Mas a Perna Cabeluda é um evento diferente, assim, porque o que aconteceu? Ele nasceu no rádio, né? Aparentemente, aí tem aquelas velhas versões, né? Que o J. Ferreira teria falado isso no rádio em um certo momento, assim, quase que uma brincadeira, e que aquilo tinha se tornado uma coisa real, né? Supostamente alguém tinha sido atacado por uma perna cabeluda, e não era bem isso, assim, de ser sobrenatural, mas ficou sendo, assim, né? O Raimundo Carreiro, querido Raimundo Carreiro, que é um escritor com o qual eu tenho uma admiração muito grande, uma amizade até, ele diz isso também, que ele criou a perna cabeluda, porque ele escreveu uma crônica, né, sobre as artimanhas da perna cabeluda, a partir de uma conversa que ele teve com um amigo de redação, esse colega de redação, que disse, Raimundo, ele tinha que escrever uma crônica policial, né, e aí o cara disse assim, olha, mas Raimundo, tô péssimo, cara, que eu passei a noite acordado sonhando que tinha uma perna cabeluda debaixo da minha cama. Ele tava dizendo outra coisa, né? Ele tava querendo dizer outra coisa, mas aí Raimundo é muito, putz, ele é um escritor fabuloso, né? Na verdade, Raimundo Carreiro eu acho que é o escritor vivo mais importante do Brasil atualmente, assim, né? Se brincar, eu acho que chega a ser isso. E aí ele escreveu uma crônica maravilhosa, assim, totalmente insana, né, sobre a perna cabeluda fazendo presepada numa rua, assustando os moradores e tal, e que isso tinha dado origem à perna. Quem é que criou isso? Eu não sei, eu não vou me arriscar nessa história, porque dizer quem criou é muito difícil, assim, não vou brigar com ninguém. Aí, mas assim, então, o que é que você vê aí? Assim, na verdade, aí não tinha umas funções, ela não tinha uma função sociológica, digamos assim, né, uma função social, era um boato, foi um boato muito forte, que foi uma coisa muito recorrente naquela época, né, nos anos 70, porque era um tempo de obscurantismo, a gente estava vivendo a ditadura militar, no auge, né, no auge da censura à imprensa, tortura, né, tudo era escondido, então essas coisas, o obscurantismo, eles transbordavam nessa coisa da zona crepuscular, né, o que é verdade, o que não é, o surreal invadiu o real, né, então de fato, não é uma lenda, assim, eu acho que seria um acontecimento sociológico, assim, parecido com aquele fenômeno que as pessoas conhecem, que foi o boato sobre a rompimento da barragem de Itapacurá, né, que o Recife o Recife se preparou para o apocalipse, assim, o Recife ia acabar, porque ia ser inundado né, e era o boato. Assim, da cheia de 75, se eu não me engano, cheia de 75, poucos dias depois, assim, então, Itapacurá estourou, e Recife vai ser destruída, pronto. A perna cabeluda está dentro desse universo aí, né? Agora, aí é uma revelação que eu tenho descoberto, assim, a coisa mais recente. Uma vez eu fui fazer uma palestra para o pessoal do Sesc de São Lourenço da Mata, que é a cidade aqui da região metropolitana, né? E aí lá tinha uma representação teatral e tal, que a gente fez lá e tal. E depois eu fazia uma palestra. E nessa conversa com moradores ali da região, né? Tinha uns senhores, assim, mais idosos, que tinham sido de uma usina que funcionava na cidade, e ele dizia, essa história da perna cabeluda eu me lembro muito. Na década de 60, eu me lembro que a gente teve que chamar a polícia, porque a perna cabeluda estava batendo na porta da casa do meu irmão, na década de 60. Então eu suspeito que essa história da perna cabeluda, ela já estava no imaginário popular antes do boato. Entendi. Nunca comprovei isso, eu já tentei, porque isso não está registrado. Eu só encontrei esse fragmento de narrativa, assim, o cara falando em 65, 66, que tinha acontecido esse episódio lá. Então, pode ser que a perna cabeluda seja de antes, entendeu? Ela de antes do que se imagina. Isso aí é uma coisa a se investigar. Um dia eu vou chegar lá e descobrir esses segredos, desvendar esses segredos, né? Pois é, interessante isso aí. Interessante, porque até então a ideia era que teria começado ali em 70, né? Pois é. Aí
talvez isso tivesse na imaginação das pessoas de alguma forma e aflorou naquele momento, sabe? Não sei, mas é uma coisa a se investigar. Tem que ter tempo, assim, me dedicar a esse projeto para descobrir a verdadeira, né? A história da perna cabeluda, que seria bem interessante. Ô, Roberto, deixa eu te fazer uma pergunta. Você prefere o Recife de hoje ou o Recife de antigamente? Rapaz, sinceramente, eu prefiro o Recife de antigamente, porque, assim, eu acho que, como eu sou um recifense demais, assim, né, então tem certas coisas que hoje no Recife de hoje não se faz mais, né, isso é saudosismo meu, né, porque como eu hoje tenho 53 anos, então eu fui menino na década de 70, né, apesar de, como eu falei, ser um tempo de muito obscurantismo, de muita repressão, papapá, mas, assim, tinha umas coisas que eram mais fáceis, assim, então a gente tinha uma oportunidade de conversar na rua com os amigos, quando a gente era criança, né, eu morava ali no bairro da Tamarineira, e a gente jogava bola na rua. Hoje a rua que eu morava, assim, ela tá tomada de carros, assim, estacionados, então você não consegue, criança não Uhum. tem mais aquele espaço, né, nem pode estar na rua mais. Sim. E, naquele tempo, assim, tinha uma brincadeira, quando faltava muita energia, né, que era um precário essa coisa da fornecimento de energia, quando faltava luz, a gente parava a brincadeira, alguém pegava uma vela lá dentro de casa, dentro da casa, né, e começava a contar a história da assombração, daí que a gente gostava, né. E eu acho Sim. que, em muitos aspectos, assim, o Recife era interessante, era uma cidade mais amigável, assim, eu acho que o Recife hoje é uma cidade mais fria, né, no sentido Uhum. do trânsito muito intenso, da distanciamento, alguma coisa do ocupação urbana desordenadíssima, assim, né, que algumas áreas Não. foram ocupadas de forma errada, né, então, embora que eu não estou dizendo assim que o Recife é péssimo, nada disso, eu acho que ao longo de muito tempo administrações aí municipais erraram e acertaram, mas trouxeram contribuições, assim, você vê que eu penso que hoje, assim, até se tem como projeto, assim, devolver muito a cidade ao recifense, né, com alguns projetos, criando espaços de lazer e tá, ok, mas ainda assim eu prefiro o Recife de De antigamente, antigamente. eu acho que era É, como dizia Capiba, né, Recife, cidade lendária, né, aquela música Recife, cidade lendária, eu gostava disso verdade. aí. Mas É, eu compartilho, sabe? Eu compartilho da tua opinião também, apesar de não ter vivido essa época, mas eu tenho uma vontade muito grande, que vou morrer com ela, obviamente, de ter vivido justamente essa época de Recife. Você falou a questão de devolver, por exemplo, o Recife ao recifense, o lugar mais mal assombrado de Recife, repleto de histórias, que eu vi lá no site, o Recife Assombrado, foi lá que eu descobri esse local, que até então eu não sabia que existia, é justamente a Cruz do Patrão. sim, sim. E é impressionante a quantidade de recifenses que não conhecem esse lugar, mesmo se verem fotos, as pessoas dizem onde é que é isso, que eu nunca vi, onde é que é. Pois, Existia um projeto pela Prefeitura do Recife de revitalização daquela área, para transformar sim. aquela área em turística. Como é que você enxerga tudo isso? Existem histórias completamente ricas, inclusive a gente tem uma história lá que é ligada à nossa história, à questão da escravidão, dos escravos que chegavam da África e tal, Sim, sim. mas o recifense não conhece boa parte da sua cidade. Você é a favor, você é contra dessa revitalização? Não, eu acho de todas essas administrações municipais, o erro maior, gigantesco, eu diria, assim, um descaso total com a Cruz do Patrão. É evidente, assim, porque é o monumento mais antigo da cidade, pô. Aquilo ali estava em mapas, antes da presença dos holandeses, já estava ali, aquele monumento, entendeu? Aquilo é o coração da cidade, é o nascimento da cidade, porque está dentro da área do porto, né? Está à beira do Beberibe, perto do rei do mar também. E aí, assim, tem uma riqueza fantástica na história ali que você podia ser contada e hoje está totalmente esquecido, assim, totalmente, Tá, porque verdade. em administrações passadas existia um projeto de revitalizar turisticamente Recife e Olinda, justamente naquela confluência ali, né? Que aquilo ali é um Recife já perto de Olinda e tal, e nunca foi posto em prática, assim, e se esquece sistematicamente disso aí. Então, assim, se faz tanta ação
no bairro do Recife, para ver as ruas, para melhorar as ruas, de você ir acesso de bicicleta, você ir para não sei o quê. Então, por exemplo, o recifense hoje conhece muito o monumento de Brenan, né, é um marco da cidade, que sem dúvida é belíssimo, e não conhece esse marco da cidade também, que é antiquíssimo, que é a Cruz do Patrão, e que, assim, durante muito tempo, no imaginário do recifense, aquilo ali tinha uma importância muito grande, assim, né? Tanto é que o Pereira da Costa, que era o historiador, ele dizia isso, assim, que como aquilo ali estava no imaginário, eu encontrei poesias que falavam da Cruz do Patrão, né? Tem um livro de Carneiro Vilela, O Esqueleto, que ele menciona a Cruz do Patrão. Tem outros autores brasileiros, escritores do século XIX, que falavam da Cruz do Patrão. Sim. Então, assim, é uma coisa absurda estar sendo esquecida, né? Quer dizer, lá, e ele tem história, fizeram escavações arqueológicas lá, né, que não identificaram esse suposto cemitério clandestino ali, vamos dizer assim, né? Embora que você vê que ali perto, na comunidade do Pilar, eles fizeram escavações e encontraram esqueletos, né? É bem pertinho, assim, a comunidade do Pilar da Cruz do Patrão. Sim. Coincidência ou não, mas tinha também, né? Agora, e ainda mais assim, é importantíssima a Cruz do Patrão para a cultura de origem africana que se instalou no Brasil, porque aquilo ali, erroneamente, né, era um lugar de encontro dos cultos afro, que aí naquele tempo, devido a próprio sentimento patriarcal, ao preconceito que existia em torno dessa cultura, né, se demonizava, que é um absurdo, porque as pessoas de religião de matriz africana precisam muito do nosso respeito, porque é uma religião como outra qualquer, seríssima e riquíssima do ponto de vista espiritual e do ponto de vista cultural também, né? E eles usavam aquele espaço, né, da Cruz do Patrão. Então, até por isso, deveria ser valorizado, porque ali era importante para essa cultura Uhum. das religiões de matriz africana, né? E isso é totalmente esquecido, rapaz. É um absurdo que seja esquecido. É uma coisa eu não entendo isso, não entra na minha cabeça, que como é que a pessoa deixa uma coisa, que aquilo ali devia ter toda uma estrutura apartada do porto, né, do Recife, que a pessoa pudesse tranquilamente visitar, que ali tivesse um ponto de venda de alguma coisa, ali imagine só se você conseguisse fazer uma estrutura de um café, sei lá, né, um lugar Uhum. belíssimo, assim, no pôr do sol, é lindo, assim, e tá Sim. totalmente esquecido, tem um pessoal que faz a vigilância dali, e eles são os guardiões, velho, daquele local. Inclusive, eu me comunico com alguns assim, e eles mandam fotos assim, e falam sempre, né? E dizem que coisas estranhas acontecem lá, né? Uhum. Então, é um Entendi. absurdo que não seja, né? Tomara que algum dirigente municipal, um vereador, prefeito, sei lá, tenha a oportunidade de ver esse nosso bate-papo e talvez se alerte. Minha gente, pelo amor de Deus, vamos. Aquilo é o Recife, né? Aquilo é o Recife, tem que ser É, devolvido aos recifenses aquilo ali, né? Com é certeza. verdade. E as escavações lá, se eu não me engano, foi da UFPE, não estou muito certo agora. Foi, As escavações não encontraram, mas tem uma historiadora europeia, eu não vou lembrar o sim. nome dela agora, que ela Maria chegou a Garra. falar. Ela chegou É, a falar num livro, né, que viu corpos mal enterrados, alguma coisa nesse sentido, não foi? acho que alguma coisa, assim, alguma coisa aconteceu, sinistra, aconteceu realmente lá, assim, de desumanidade ali, né? Não é à toa que as pessoas, toda a lenda tem um fundo de verdade, ela se baseia em algum ponto, assim, ela tem um contato com a realidade, assim, então alguma coisa sinistra aconteceu realmente ali. É provável isso, que os corpos estivessem postos ali de alguma forma, né? Que ela tinha visto isso, né? Como até Freire resgata isso no livro dele, esse testemunho, Sim, né? sim, sim, sim. E se acreditava muito nisso. Então, isso deve ter algum sentido, assim, né? Eu acho que talvez a escavação não revelou, por causa do tempo histórico, talvez os corpos não tenham sido exatamente enterrados, mas apenas jogados ali, de qualquer maneira, Abandonados, no caso, né? abandonados. Então, não chegou vestígios, né, deles, né? Mas eu acho que, sem dúvida, aquilo ali tem um sentido. E mesmo que se não tivesse nenhuma base histórica concreta, independentemente disso, a narrativa em torno do lugar já merece tudo, entendeu? Porque ele
tem toda uma força simbólica ali, né? Que ali você está falando da própria presença da colonização, também da religião de matriz africana indiretamente, né, do imaginário da cidade, o começo da cidade. Então, rapaz, não preservar aquilo ali é um absurdo, assim, é um absurdo tremendo, assim, eu acho. É verdade. É verdade. Roberto, concordo, né? Assino embaixo em tudo que você está falando e realmente é muito triste. E eu já fiz um vídeo visitando lá a Cruz do Patrão e as pessoas comentam basicamente duas coisas. Uma que não conhecem onde é que é o local, né? Não sabiam do local. E o outro é como está abandonado. Inclusive até como é difícil você entrar lá. Enfim, Isso, eu exatamente. também tenho essa mesma opinião que você. Por mim, eu passava o dia todo conversando contigo aqui, mas Eu a gente sei. está chegando já no fim. Para mim foi uma conversa muito agradável. Eu queria lembrar para você que está acompanhando o nosso canal que vai lá no Instagram, o Recife Assombrado, aproveita essa promoção, tá? Aproveita essa promoção, porque dificilmente você vai encontrar essa promoção depois, com frete grátis, justamente com autógrafo, e eu estou falando definitivamente, sem sombra de dúvida, de um dos melhores escritores aqui de Recife. Então, vai lá no site, no Instagram, o Recife Assombrado. Também acompanha o site, que tem um site, você pode colocar lá o recifeassombrado.com.br ou você coloca no Google Recife Assombrado, que você vai descobrir histórias maravilhosas, né? E deixa eu te falar uma coisa, antes da gente terminar, eu tinha poucas perguntas para te fazer. Uma delas, a gente estava falando sobre a questão da perna cabeluda ser uma lenda ou ser um evento sociológico. Aí eu faço essa mesma pergunta, por exemplo, sobre a emparedada da Rua Nova, que foi originada a partir do livro de Carneiro Vilela, mas que hoje as pessoas vão na Rua Nova procurar onde é que seria aquela casa, né? Então, como é que você explica tudo isso? Existiu, não existiu? Foi uma ficção que as pessoas acabaram levando a sério? Como é que é essa história? É, o, eu conversei, assim, eu li o livro de Carneiro Vilela, né? E conversei muito sobre o personagem Carneiro Vilela com o professor da Universidade Federal que chama Anco Márcio, que ele é do curso de letras, né? Inclusive da pós-graduação. E ele é um cara que tem uma erudição fabulosa, assim. E aí ele, assim, garantiu para mim que aquilo ali não era baseado, a história da emparedada não é baseada em um fato real, assim, do emparedamento, né? Na verdade, é contas que Carneiro Vilela ele se inspirou num fato real, mas que foi um assassinato que houve em Jaboatão. E a partir dessa história do assassinato é que ele começou a desenhar toda a história do folhetim, né? Da emparedada da Rua Nova. Então, a história justamente é aquela que o Favaz, né, que era o português rico da Rua Nova, como era comum naquela época, século XIX, queria casar a filha com outro português, e a filha se revoltou, e ela tem um caso com um sujeito chamado Leandro, se não me engano, e esse cara, ela engravida dele, né, e o pai, e o cara descobre que esse Leandro também tinha um caso com a esposa dele, é um negócio bem complicado, assim, a sociedade pernambucana naquela época, né, não Sim, tinha sim. nada de boazinha, não, o negócio era punk, né, então ele manda justamente matar o Leandro. Eu tô dando spoiler total do livro, viu, gente? É um livro maravilhoso, vale a pena, apesar dos spoilers que eu tô dando, mas vale a pena você ler. Porque mostra como era a sociedade, né, naquela época. Aham. E a falsidade, porque isso estava muito no próprio Carneiro Vilela, que era um sujeito mega crítico, assim, né? Ele era um escritor, ele é criador da Academia Pernambucana de Letras, mas ele era aquele cara que, no bom pernambuquês, era aquele cara um petica, sabe? Aquele cara é um petica, assim, aquele Sim. cara que ficava enchendo o saco, assim, que brigava com todo mundo, não sei o quê. Esse Anco Márcio, fazendo um parênteses aí, ele dizia até isso, assim, que ele escrevia crônicas no jornal, esculhambando todo mundo, esculhambava desde o mundo, né, nas crônicas. Aham. E um dia ele ficou sem assunto, ele disse assim, hoje eu não tenho de quem falar, eu vou falar de mim mesmo, eu vou falar mal de mim mesmo, o Carneiro Vilela. Aí ele esculhambou ele mesmo, assim. E era assim, né, o cara... Então ele era muito crítico. Aí, no livro, no fim da história, e quando o português desalmado empareda a moça, né, a filha dele, e ela morre lá emparedada, e ele vai para Portugal. Quando ele volta de Portugal, aí então ela se torna uma assombração. Isso já é o finalzinho do livro, assim, é os últimos capítulos, é o último capítulo.
ela se torna uma assombração que atormenta ele, assim, né? Então, só Uhum. que esse livro foi publicado em forma de folhetim no jornal, né, no jornal da época. E aquilo ali é como uma novela da Globo naquele tempo, mobilizava as pessoas, né? E aí Sim. começaram a achar que aquilo ali tinha um fundo de verdade. Aí é uma história parecida com a perna cabeluda, no sentido de ser a zona crepuscular, né? Isso é verdade ou não é? Isso é possível ou não é? E aquilo ali entrou para o imaginário da cidade e as pessoas começaram a achar que aquilo era uma história verdadeira, assim, né? E realmente não na Rua Nova, até onde eu sei, onde se sabe, não foi emparedada nenhuma moça, mas Hum. é fato que emparedamentos ocorreram no Recife. Tanto é que o pessoal do Ah, Instituto Arqueológico de Pernambuco, muitas vezes ele é convocado para ter conhecimento, estudar alguma casa antiga que está passando por uma reforma, porque ela às vezes é tombada pelo patrimônio, não pode ser tão mexida porque o IFAM não permite, não sei o que e tal. E as pessoas quebram uma parede antiga e dentro da parede antiga tem um esqueleto. sim, Então, sim, entendi. paredamento, eu acho que mais não era tanto assim de matar por emparedamento, mas esconder o corpo, entendeu? Nas Aham. paredes. Então isso é factível, isso realmente acontecia, assim, isso realmente acontecia. É, encontraram algumas evidências disso aí, e às vezes em igrejas também, né? Que é tipo um ossuário clandestino, assim, que não deveria estar naquele local e está ali. Então, tem um fundo de verdade, assim, como, né, a história da emparedada da rua, não, merece ser lido, eu acho, porque fala muito da sociedade, né, da sociedade da época, assim. Pois é, e essa questão de emparedamento que você está falando, eu estava lembrando aqui do Edgar Allan Poe, né? Aquele conto Sim, lá, O Gato Preto, né? Gato Preto, Também tem um caso de empaderamento. Empaderamento. paredamento, Pois é, eu estava lembrando é, disso agora que você estava falando. e certamente o Carneiro Vilela leu Edgar Allan Poe, porque ele, naquela época, ele foi traduzido no final do século XX, aliás, final do século XIX, ele foi traduzido, se não me engano, pelo próprio Machado de Assis. Se posso estar muito enganado, mas tem essa expectativa, assim, eu já teve essa informação. Ele traduziu obras, né? Então, as pessoas intelectualizadas da época, eu acho que liam. Aí influencia, né? Sim, Aquelas sim. histórias ali se misturam, né? Porque isso é normal, esse intercâmbio de culturas, das literaturas e tal. Então, aqui é porque é o que o pessoal talvez não tenha essa leitura, mas assim, Pernambuco, a cultura pernambucana é meio gótica. Ela Aham. se assemelha muito com o gótico, entendeu? Assim, esse gótico Sim, europeu, entendeu? sim, sim. Essa forma de escrita, assim, esse ambiência, né? Ele é muito parecido, assim, uma certa opressão, né? A sociedade partidária pernambucana, ela é gótica totalmente. Assim, e Recife é uma cidade, quase uma Gotham City, assim, se brincar. Não não é Muito bom. fácil, não. É uma cidade diferente, né? É uma cidade diferente. Ô, Roberto, depois de tantas histórias que você viu de assombração, falando não só sobre assombração agora, mas num campo mais abrangente, eu diria até que, sei lá, filosófico, sociológico, psicológico e por aí vai, É. do que você tem medo? Rapaz, atualmente eu acho que, assim, falando de uma forma bem genérica, eu tenho medo da ignorância, né? Eu acho que o que a gente vê é uma certa ignorância, assim, crescer demais, assim, né? E a falta Aham. de racionalidade, assim, que é uma estupidez, assim, que se vê. Então, disso eu tenho medo, muito medo, assim, porque eu acho que isso compromete o nosso futuro e o nosso presente, assim, né? E pode apagar o nosso passado, porque a ignorância, inclusive o desprezo para as coisas culturais, né? Que Uhum. isso é medonho, assim, realmente, porque com um país que não se reconhece, que não dá valor à sua própria cultura e que não incentiva, que não fomenta, então eu acho isso assustador e hoje a gente se vê teses totalmente insanas tomando espaço, assim, sendo discutidas, isso eu acho amedrontador, que é algo muito próximo do que aqueles chamam de mundo distópico, né? Para mim, eu tenho medo desse mundo distópico, onde a racionalidade perdeu totalmente o espaço, entendeu? E onde a cultura não tem mais espaço, onde a arte é desconsiderada,
e minimizada, então eu tenho medo disso, assim. Eu não tenho medo da assombração, não. Eu gosto da assombração. Eu quero todas as assombrações comigo. Eu não quero a ignorância perversa, né? Sendo eternamente, eternamente não, mas sendo governando essa situação, né? Porque isso é muito perigoso, assim. Eu acho muito, extremamente perigoso, assim, né? Eu tenho filhos que são jovens hoje e eu fico pensando que mundo é esse que a gente vai deixar para eles, né? Então, é disso que eu tenho medo, entendeu? Das assombrações, não. As assombrações, show de bola. São Tô com tranquilas, elas e né? não abro. Pois é, É, exatamente. coisa. Espero que demore bastante, mas quando acontecer, né, que vai acontecer com todos nós, quando acontecer de você morrer, você Sim, queria voltar como assombração ou com certeza, com simplesmente certeza. descansar em paz? Rapaz, pô, eu acho que seria interessante, né? Porque seria uma espécie de fechar um ciclo, assim, né? Eu atualmente sou morador do bairro do Monteiro, assim, né? Que inclusive Carnelo Vilela, ele mostra nesse livro, Paradela da Rua Nova, que o Monteiro, naquela época, era uma espécie de Porto de Galinhas daquela sociedade. As pessoas vinham para o Monteiro veranear, né? Veranear aqui e tomar banho no rio, no Capibaribe, assim, né? Aham. E quem sabe, né? Eu não vi uma assombração do bairro do Monteiro, assim, que aqui não tem, né? Eu procurei saber, mas no Poço da Panela vizinho aqui tem muita. Mas no Ontem eu, Monteiro não sei. ontem eu estava, inclusive, aí próximo no Poço da Panela, que eu fui visitar aquela estátua lá do... Sim, sim. A estátua que anda, né? Que Até ganhou que vida anda, lá, né? Mas, verdade. realmente, no Monteiro, eu nunca ouvi falar. Pois Bom, é. cara, foi um prazer falar contigo, tá? Prazer foi meu. Muito obrigado pela oportunidade. Foi uma conversa assim maravilhosa. Como eu falei, eu passaria um bom tempo aqui, mas sei que você tem também seus afazeres aí. E eu espero que o pessoal do nosso canal, os inscritos e também os não inscritos, né? Os não inscritos, se você estiver chegando agora, se você caiu aqui de paraquedas, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para receber as nossas próximas notificações, porque a gente está fazendo um trabalho. Esse canal aqui ele foi inspirado justamente nesse cara aqui que a gente conversou, no trabalho que ele já vem desenvolvendo desde 2000. E o projeto dele é o Recife Assombrado. Volto a lembrar você, aproveita a promoção, dá uma olhada lá no Instagram, visita o site dele, que eu tenho certeza que você vai ficar fascinado. Se você não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho. E eu te vejo no próximo vídeo. Roberto, muito obrigado. Eu queria que você deixasse suas últimas palavras aí, não que você vá morrer, mas assim, que o vídeo vai acabar. Né? Não, eu que agradeço, né, esse papo muito bom, né, muito legal, mano. Só que é muito bom você conversar sobre esse assunto, né? Não me cansa de jeito nenhum, e assim, é um prazer sempre. Agradeço demais o seu convite. Lembrar o pessoal que está vendo aí o vídeo que, além de, você falou do site, a gente interage muito pelo Instagram, a gente também tem um podcast. O Ah, legal, não podcast está aí sabia. nas plataformas, eu vou mandar para você o link, assim, do Spotify, do Deezer, né, que curtir aí. É interessante que a gente fala muita coisa aí desse Recife Assombrado no podcast, né? Show de bola. Já tá na segunda temporada do nosso podcast. E eu vou te mandar. E agradeço demais. E aí, sempre no podcast, lá tem os meus parceiros de podcast. Um é o Ale Neres, né? Que é do projeto Quintalcast, que fala muito sobre música e tal, mas nesse podcast ele conversa com a gente sobre as assombrações. E a Renata Moura, que tem um canal aqui, tá no YouTube também, chama Mundo Sinistro, que ela conta umas histórias macabras também. Aham. E aí, sempre que eu termino lá o podcast, eu tenho né? Tem uma palavrinha final, assim, uma deixa final que é assim: à meia-noite levarei a sua alma. Que isso aqui, quem dizia isso era o Mojica Marinho, né? O Zé do É, Caixão, né? Zé do E eu Caixão. tive um prazer imenso de uma certa ocasião trabalhar com o Zé do Caixão. Essa é outra história, Sério? né? Que legal, que É, legal. Então a gente aconteceu isso aí. vamos marcar depois uma outra entrevista que eu vou querer saber mais sobre isso aí. É. Viu? O dia que Zé do Caixão visitou o Recife Assombrado. Essa história é muito boa, velho. Que Dá um folheto legal. de cordel, isso aí. Dá mesmo. Que legal. E agradeço demais a oportunidade, né? E a Cara, gente foi muito ter esse bom. papo. Brigadão, você é uma pessoa fantástica, estou conhecendo você agora e espero muito sucesso aí, viu, nesse teu projeto. E te agradeço demais a humildade, enfim, a sua disponibilidade para conversar aqui com a gente, viu?
Forte abraço. Brigadão, Roberto. Até mais. Tchauzinho. Até mais. Valeu, Até lá. pessoal. Um abração. Te vejo no próximo vídeo.